Olha o que Josafá diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. E essa é a parte em que eu saio de cena e ele vai na minha frente. Essa é a parte em que Deus diz: fica tranquilo, essa batalha tu não vai ter que guerrear, essa batalha é minha. Só sai de cena, só clama a mim e eu responder-te-ei. Me consulta, não faz as coisas sem pensar, não faz as coisas supondo que Deus está a favor. Deus não disse nada no silêncio, acho que quer dizer sim. O silêncio de Deus não é sim, querido. O silêncio de Deus é espera. Mas aqui, dada a proporção da necessidade, quando Josafá faz a oração no capítulo 10, no versículo 10, no versículo 13, Deus responde. Deus responde e diz: fica tranquilo. E aí nós vamos entrar no cerne da questão desta noite. O versículo 17 do capítulo 20. A resposta é: o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, e disse: neste encontro vocês não precisarão lutar. E aqui eu penso assim: que guerra boa é essa, de não precisa fazer nada. Só que o que nós lemos na Bíblia é que Josafá, desde o seu início do seu reinado, fez tudo o que estava nas suas mãos para fazer. Destruiu todos os altares de adoração, ensinou a lei ao povo, estabeleceu juízes. As coisas naturais da vida de um homem ele fez, e as sobrenaturais ele disse: agora vem tu, que essa guerra agora não é minha. E a resposta de Deus é: fica tranquilo, essa tu não vai precisar lutar, mas também tu não vai ficar de braço cruzado. Olha o que o texto diz, versículo 17: tomem posição. Confesso aos irmãos que há um vazio no estômago. Sabe quando a gente está andando de carro e vem aquela lombadinha assim, que tu sobe e desce, tu faz aquele... uma sensação de vazio, e isso é temor de Deus, queridos. E eu espero nunca subir no altar sem esse temor, sem esse frio no estômago, sem que o meu coração diga assim: Edson, eles não querem ouvir o que tu tem a dizer, eles não precisam. O meu interior diz assim: o que eles precisam é ouvir a minha voz. É o Espírito Santo me dizendo: o que eles precisam, Edson, é sentir o meu cheiro. O que o teu povo precisa, Senhor, é a tua palavra. Não há nada que eu possa dizer esta noite que vá tocar o coração de vocês. Mas se vocês permitirem, por um breve instante, ouvir a voz do Senhor, sentir o toque do Espírito Santo, vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. Com certeza essa foi a palavra que o Senhor me deu, que eu mais apanhei. Com certeza, de longe. O Senhor estou me sentindo como Paulo. Eu fui esbofeteado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de dividir com vocês, igreja, e pedir que vocês acreditassem alguma coisa na minha vida de tempo, que vocês prestassem atenção no que vai ser dito. A palavra de Deus diz que, ouvindo alguém a mensagem do reino e não entendendo, o diabo rouba aquilo que foi semeado. Mas se eu fizer com que, pela graça do Espírito Santo, se eu conseguir transmitir uma palavra que vocês entendam, nunca mais, querido, você vai ser a mesma pessoa. Essa palavra vai florescer dentro de você e vai dar muitos frutos. Quantos aqui creem nisso? Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. E versículo de número 13. O texto o cabeçalho do meu texto aqui diz assim: Deus responde à oração. E que gostoso é
uma resposta de oração. Sabe o que não é tão gostoso? Às vezes é o tempo que a resposta leva para chegar. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, no capítulo 1, que Zacarias estava no altar do incenso, oferecendo o sacrifício do incenso, e o anjo apareceu à direita do altar e disse assim para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Deus ouviu a tua oração e tu vai ter um filho. E Zacarias disse para o anjo assim: como que isso vai acontecer? Porque eu sou velho, a minha mulher já é em idade avançada. Como que isso vai acontecer? Então nós entendemos, com base no texto, que talvez essa tenha sido uma oração de Zacarias de um tempo muito distante, onde o vigor de homem, a hombridade dele ainda estava num vigor ativo. A gente entende que poderia fazer mais de 20 ou 30 anos que Zacarias tinha feito essa oração para que a sua mulher tivesse um filho, Isabel. E parece que ele foi atendido não quando ele queria, mas sim quando chegou o tempo certo. E às vezes no tempo certo pode ter se passado um longo tempo, mas nenhuma oração é vazia, querido. Nenhuma oração passa desapercebida diante de Deus. Todas elas estão guardadas como um memorial diante de Deus, segundo a palavra dele. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Eu já falei sobre isso. O anjo aparece para Cornélio às 3 horas da tarde e diz: Cornélio, as tuas orações estão diante de Deus como um memorial. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos ler o texto sagrado, queridos. Estou aqui com o meu iPad novo, né? Da Shopee, né? Só não tem porque não pede, né? Quem quer um iPad, pede que pega, né, queridos? Capítulo de número 20, versículo de número 13. Diz assim: se coloca de pé, querido, por favor, em reverência à palavra, já que eu estou vestido de assembleiano hoje, né? Vamos fazer de conta que é, né? Versículo de número 13 diz assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: escute com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela frente, pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Amém, queridos? Todos se assentam. O livro das Crônicas vai contar a história dos reis de Israel. Período da monarquia que se deu com o primeiro reinado do rei Saul. E teve um reino unificado através do reinado de Davi. O rei Davi, em seu tempo de reinado, depois de muitas batalhas travadas, muitas guerras, conseguiu unificar Israel em um só reino. Reinou 40 anos sobre Israel.
e Israel era um só reino. Após a morte do rei Davi e a ascensão de seu filho Salomão, o reino prosperou, porque Salomão não tinha inimigos. O rei Davi havia deixado para ele um reino estabelecido, firme e forte. Salomão só teve o trabalho de prosperar e casar. Era a única tarefa que Salomão tinha naquele tempo. E assim o tempo vai se passando. Salomão chega no seu dia marcado, na sua hora marcada no relógio de Deus, e o seu filho Roboão assume o reinado. Mas Roboão não foi tão bom ou inteligente como seu pai Salomão. E durante o período do reinado de Roboão, os reinos de Israel foram divididos, se tornando assim Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul consistia em 2 tribos, a de Judá e de Benjamim. O Reino do Norte ficou com as outras 10 tribos. E Roboão, um homem que não foi segundo o coração de Deus, não cumpriu as práticas segundo o seu pai Davi. O tempo vai passando e Roboão tem um filho chamado Abias, que também assume o trono. Abias teve um filho chamado Asa, e Asa teve um filho chamado Josafá, o qual a gente leu o texto, em que Josafá fez uma oração e teve a sua oração respondida. Se nós lermos o capítulo 20 de 2 Crônicas, você percebe que Josafá fez essa oração no mesmo dia em que ele foi atendido. E a oração de Josafá consistia em lembrar a Deus a promessa que ele tinha feito aos seus antepassados. E a resposta de Deus foi: fica tranquilo, tu não precisa fazer nada. Cruza os teus braços, senta, que essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Quantos querem vencer uma guerra assim? Tá facinho? Eu quero vencer uma guerra assim. Mas se nós analisarmos com cuidado o texto, o pastor Marcelo sempre diz isso aqui nesse altar: não fique com as minhas palavras, cheguem em casa e confiram. 2 Crônicas 17, 18, 19 e 20. Vão lá e se certifiquem do que está sendo ministrado nesse altar. O texto vai dizer que Josafá, quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi destruir todos os altares pagãos de Judá. E nós estávamos cantando aqui nesse altar: meu coração é teu altar, deixa queimar. O pastor André subiu aqui, ministrou aqui. No altar precisa ter uma lenha seca. E eu fiquei pensando: Deus, tu é louco mesmo, cara. Deus tem uma loucura, e a loucura dele é mais sábia, ou vice-versa. A sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a loucura humana, porque ele confia coisas a nós. Ele confia palavras de revelações que transformam vidas a homens que de verdade não são capazes fisicamente. Se eu olhar para dentro de mim, há muitos altares na minha vida que precisam ser quebrados. Há muitos altares onde Deus não tem sido adorado na minha vida. E você pode se perguntar para si mesmo: mas onde é esse altar na minha vida? Queridos, tudo aquilo na tua vida que não adora a Deus, adora ao diabo. Só existem 2 senhores. Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. Só existem 2 senhores. Se você não adora a Deus, você adora ao diabo, mesmo que você não esteja entendendo. E há tantos altares hoje na nossa vida. E hoje, antes de vir para a igreja, eu estava num desses altares. Eu estava com um olho no peixe, um olho no gato. Porque sou homem. Eu já tinha lutado de manhã, de noite, de madrugada. Eu já tinha lutado com Deus. Eu já tinha a palavra na ponta da língua. Eu só queria estar meditando nela. Mas eu dava uma espiadinha para ver como é que estava o jogo do Grêmio. E isso é um altar diante de Deus. Porque eu tenho a capacidade de sentar 2 horas na frente de uma televisão. Eu tenho essa capacidade. 2 horas adorando 22 homens correndo atrás de uma bola. E pensa nos 11 ruins. Os 11 ruins sempre é do meu time, cara. Os 11 ruins sempre é para quem eu estou torcendo, cara. Deus tem que ter misericórdia de nós, cara.
Os outros anos são piores que os nossos, pastor. Os outros anos são piores. Mas ainda assim a gente tem essa capacidade de estar ali sentado. Por quê? Porque é algo que nos agrada, satisfaz o nosso eu. E se satisfaz o teu eu, é uma adoração a ti mesmo. E se existe uma adoração a ti mesmo, existe um altar pagão no teu coração. Estou falando por mim nessa noite. Como disse, eu fui ministrado com essa palavra. E a primeira coisa que Josafá fez quando assumiu o reinado foi derrubar todos os altares. Todos os altares dos postes ídolos da deusa Aserá. O versículo número 3 do capítulo 17 diz que o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaim, o deus Baal. Pelo contrário, buscou o Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras dos deuses de Israel. E assim Deus confirmou o reinado de Josafá. Mas isso não foi o bastante para Josafá. A Bíblia diz que o coração dele se tornou ousado. Ele foi um pouco além da sua capacidade. Quando ele decidiu no seu coração derrubar os altares pagãos que haviam em Judá, o Senhor confirmou o seu reinado e ele ficou ousado. E a ousadia de Josafá fez com que ele derrubasse os altares da deusa Aserá. E Josafá chamou os seus oficiais e com eles os levitas e os enviou a toda a região de Judá e Benjamim. E disse: eles ensinarão em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O coração de Josafá se tornou ousado. E ele começou a fazer além daquilo que ele compreendia. Que foi primeiro derrubar os altares pagãos. E em segundo lugar ensinar o povo conforme a lei do Senhor. A Bíblia vai dizer que Josafá honrou tanto o Deus de Israel, que os seus inimigos, conjecturando o povo fora da igreja, para vocês entenderem, os inimigos de Israel sentiram temor, sentiram medo de ver a posição de um homem que decidiu derrubar os altares pagãos e ensinar o povo a lei do Senhor. Um homem fez com que todos os inimigos de Israel sentissem pavor. Quantos aqui conhecem os filisteus? O povo mais inimigo que Israel teve. A Bíblia diz que os filisteus trouxeram-lhe presentes. Versículo 11 do capítulo 17. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá, ouro e prata, e também alguns árabes trouxeram animais, cabritos, cabras, ovelhas. Um homem, queridos, um homem. Entenda que homem na palavra da Bíblia faz referência a homem e mulher. Por favor, irmãs, quando a gente diz aqui um homem, não é que vocês estão fora. Um homem, um ser posicionado, é capaz de transformar não só o ambiente aonde ele está, mas uma cidade toda. Toda uma região pode ser tocada por causa da posição de uma só pessoa que decidir derrubar os altares pagãos aqui dentro de você. Tudo aquilo que você está pensando agora é um altar pagão de adoração. Se te rouba de Deus, é um altar pagão de adoração. O que Deus pode fazer através da vida de um homem, queridos,
que se posiciona, que consulta ao Senhor, independente da situação que a vida lhe oferece. Vocês querem ver no capítulo de 1 Crônicas, capítulo 14, versículo de número 10. Davi está em uma batalha contra os filisteus, e a Bíblia diz assim no versículo 10 do capítulo 14, que Davi consultou a Deus, perguntando: Senhor, devo ir atacar os filisteus? Davi era um homem de guerra, e estava sendo atacado. Para mim não precisava, era só ir, cara. Mas Davi era tão temente a Deus, que todos os reis depois dele, a Bíblia diz assim, que mesmo depois da quarta, quinta ou sexta geração, quando um homem era temente ao Senhor, a Bíblia diz assim: fulano de tal fez tudo como o seu pai Davi. Ele se tornou pai de uma geração de reis. A promessa que Deus fez a Davi foi: sempre haverá um descendente teu reinando. Então, independente dos anos que haviam se passado, quando um homem se portava diante de Deus com temor e fazia aquilo que a lei mandava, a Bíblia o chamava de filho de Davi. E aqui está Davi consultando ao Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu vais me dar a vitória? E a resposta de Deus é: vá, porque eu já entreguei nas suas mãos. A Bíblia diz que Davi vai, peleja contra os filisteus, vence a batalha. Mas não há guerra. Dias depois, os filisteus novamente se posicionaram. Aí ficou fácil. Já perguntei uma vez, já ouvi a tua voz. É óbvio, na minha concepção, que eu já posso ir e derrubar de novo. É nós, eu e Jesus, eu e Deus, ó, nós temos faixa, cara. É só botar o pé, é só jogar pedrinha aqui. Aquela vez o cara era maior que eu veio com a pedrinha. Mas Davi era tão temente a Deus, ele sentia tanto temor, que novamente, versículo 14 do capítulo 14, a Bíblia diz assim: de novo Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu. Olha a resposta de Deus para Davi agora: não. Devo ir de novo, Senhor? E Deus disse: não. Mas o texto não termina aqui, o texto continua. Deus dá uma estratégia para Davi, uma nova posição. Deus não muda, mas se move. A resposta de Deus foi: não vá atrás deles, mas rodeie-os por trás, cerque os inimigos. Quando você ouvir um barulho de marcha, soldados, carros de guerra, quando você ouvir um barulho de marcha, por cima das copas das amoreiras, por cima das copas das amoreiras, então saia para a batalha. Deus dizendo para Davi: porque Deus saiu à sua frente para atacar o exército filisteu. Meu Deus, querido, existem batalhas que você não precisa lutar sozinho. Existem batalhas que você está sofrendo sozinho por não consultar ao Senhor teu Deus. Uma simples oração, um simples pedido de socorro, uma simples declaração que você necessita, consertaria tudo. Uma nova estratégia de coisas que nós estamos fazendo, e às vezes está dando certo, e pior, nós continuamos fazendo, mas agora de uma maneira que Deus não aprova, e continua dando certo. Como isso, Edson? Como Moisés, quando feriu a rocha. A palavra de Deus foi: fala com a rocha. Mas Moisés já estava acostumado a chegar e ferir a rocha. E a primeira vez que ele feriu a rocha, saiu água. E a segunda vez Deus disse: agora não fere mais, agora fala. Mas Moisés chegou, feriu a rocha e a água saiu. Deu certo de novo, mas a maneira estava errada. Então, quantas coisas eu estou fazendo na minha vida que estão dando certo, mas talvez eu esteja fazendo da maneira errada. Por
falta de uma consulta àquele que eu digo que é o meu Deus, àquele que eu bato no peito e venho aqui no domingo e digo: minha vida é tua, eu vou gastar minha vida durante 2 horas. É tempo de posição, queridos. É tempo de um posicionamento. É tempo de um exército de Deus se colocar de pé. Deus está procurando verdadeiros adoradores que assim o adorem. Homens e mulheres de oração, de perseverança. Homens e mulheres inabaláveis diante das dificuldades, que consultarão ao Senhor para tomarem as decisões certas. Quantos aqui estão dispostos a levantar a mão e dizer: sou eu? Esse cara sou eu, essa mulher sou eu, Jesus. Amém, queridos? Voltemos a 2 Crônicas, capítulo 18, vai contar a história do rei Acabe, que então era o rei de Israel, as outras 10 tribos. E Josafá, um homem temente a Deus, em algum ponto da sua vida, mesmo temente a Deus, em algum momento ele não entendeu essa parceria com Deus e buscou auxílio no reino do sul, no reino do norte. E buscou em laços de matrimônio fazer uma aliança com o rei Acabe. E o rei Acabe, pasmem, é um dos, se não o pior rei que já existiu em Israel. A Bíblia condena toda a vida de Acabe e sua esposa Jezabel. O pior, se não o pior, se não o pior rei que Israel já teve. E lá está Acabe conversando com Josafá numa bela tarde em que Josafá o foi visitar. E Acabe diz assim para Josafá: vamos dar uma pegada aí, cara. Estamos fazendo nada de tarde, vamos para uma guerra aí, vencer uns caras, tu me ajuda? Porque no tempo em que Josafá era rei em Judá, havia prosperidade. Olha o que diz o texto no capítulo 1, do versículo 18, do capítulo 18, versículo 1. Josafá tinha riqueza e glória em abundância, mas o reino do norte não vivia um tempo tão bom assim. Ao perceberem que Josafá vivia um tempo de prosperidade, não é difícil pensar assim. Acabe disse: vem comigo, vamos junto, me dá uma força. Embora Josafá, a sua primeira colocação é: não, vamos, nós somos irmãos, meu povo é teu povo, o teu povo é meu povo. Embora Josafá consultasse o Senhor, esta era uma guerra em que Deus não tinha chamado Josafá para lutar. Esta era uma guerra em que, entenda que existem guerras em que eu me coloco, e existem guerras em que Deus me chama para batalhar. E a guerra que Ele me chama para batalhar, a gente leu no texto e diz: vai ter guerra que tu não precisa lutar. Vai ter guerra que eu vou ir na frente, como Ele fez com Davi. Mas a guerra que tu se coloca, vai ter que sair de lá. São as tempestades da vida. Existe uma tempestade em que Jesus está no barco. Existe uma tempestade em que você está de frente para Jesus, e é só você dizer: Senhor, me ajuda. Mas existem umas tempestades, Jonas, não o irmão Jonas, o Jonas da Bíblia. Existem tempestades, Jonas, que tu se coloca. Porque Deus disse para Jonas: vá para Nínive. E Jonas fugiu da presença do Senhor e se colocou em uma tempestade. E dessa tempestade o próprio Jonas teve que reconhecer que estava em um lugar errado. Então existem guerras aonde eu me coloco, e essas guerras são por tua conta e risco, embora Deus esteja lá. E existem guerras aonde o Senhor te chama para batalhar. E estas, querido, fique tranquilo, Ele também estará lá. O profeta Micaías, no tempo do rei Acabe diz assim: existem 400 profetas aqui, homens de Deus, cara, que dizem assim: vamos que nós vamos ganhar, vamos que vai ser barbado. Mas tem um que só diz coisa ruim. Tem um homem de Deus aqui que só fala coisa ruim para mim. Esse eu não quero ouvir. Vamos ouvir só os 400 que já tinham dito que eles ganhariam. Mas quando Micaías chega, ele olha para Acabe e diz: nessa guerra tu vai morrer. É o que Deus está dizendo. Deus vai morrer. E Acabe articula um plano
maligno, e proposteia Josafá com a seguinte questão: vamos nós dois juntos para a guerra? Vamos, Acabe, vamos. Josafá é meu brother, mas vamos fazer assim. Acabe disse para Josafá: eu vou com as roupas normal, mas tu vai vestido de rei. E as ordens do exército inimigo era: ataquem direto o rei. Se não é matar o rei, tipo no xadrez, checkmate, podemos ir embora. Diante a profecia de Micaías, Acabe articula um plano para colocar Josafá na linha de frente. Josafá vai à guerra com Acabe, com as vestes reais, e Acabe disfarçado lá atrás. A Bíblia diz que quando o povo inimigo avistou a carruagem do rei, todo mundo gritou: está lá o rei! E concentraram os ataques todos diretos em Josafá. Mas o cristão verdadeiro, tem uma reserva com Deus, tem uma oração diante dele no memorial, tem uma esmola que tu fez com a mão direita, que a esquerda não viu, que está diante de Deus para a memória. E durante as dificuldades, se tu clamar, Ele vai responder. A Bíblia diz que Josafá, assustado, disse: Senhor! E o exército que vinha contra Josafá se abriu, se desviou-se dele. E pasmem, queridos, a Bíblia conta que um soldado pegou a sua flecha, fechou os olhos, não sabia em quem ia atirar. Numa guerra acho que não dá tempo de mirar, né? É meio que tu fecha os olhos e vai a Deus dará. A Bíblia conta que um soldado fechou os olhos não. A Bíblia diz que um soldado com o seu arco lançou uma flecha que por acaso acertou não só o rei Acabe, mas também a emenda da sua armadura. Ah, querido, você não entendeu. Por acaso. Não existem por acasos, querido. Existe a palavra de Deus sobre a vida de um homem. E este homem disse: hoje tu não vai voltar dessa guerra. É isso que diz o Senhor para ti, Acabe. Hoje tu não voltarás dessa guerra. E Acabe leva uma flechada. E ao final do dia, Acabe falece. Josafá volta para casa, mas algo não estava bem dentro do seu coração. Talvez por causa dessa sua decisão de se aliar a um homem que não era temente a Deus. Cuidado, queridos, com as suas amizades. Cuidado com as suas amizades, queridos. Já dizia um velho ditado: nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com homens, colegas de trabalho, que dizem: é nós, estamos juntos. Cuidado com pessoas que estão ao seu lado apenas porque vocês lhes favorecem. Não quero falar mal de ninguém, longe disso. A minha preocupação é com vocês, povo de Deus, ó Israel, ó Judá, ó Jerusalém. A preocupação é com vocês. Cuidado, queridos, com quem está ao seu lado. Amém, queridos? Capítulo 19, estamos quase finalizando. Capítulo 19 diz que Josafá retornou ao seu reinado. E ainda faltava uma coisa que Josafá não tinha estabelecido. Lembram-se que Josafá destruiu os altares pagãos, chamou os sacerdotes e ensinou a lei. E agora no capítulo 19, no versículo 5, a Bíblia diz que Josafá nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas. Esse é um outro detalhe que eu quase deixei passar desapercebido. Quando Josafá fez todas essas coisas, destruiu os altares pagãos, ensinou o povo a lei do Senhor, e agora aqui ele vai instituir juízes para que decidissem os casos. Essas três coisas Josafá exerceu em um tempo em que ele estava em paz.
em um tempo em que ele não estava em guerra. Era uma vida tranquila. É o tempo sossegado da tua vida, quando tu está de boa. Não deixe de fortalecer a sua casa. Não deixe de fortalecer o seu casamento. Não deixe de fortalecer a sua empresa, a sua vida espiritual, enquanto você está em um tempo de bonança. Não se esqueçam de buscar ao Senhor em tempos de bonança. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu estás dormindo. Tu não pôde vigiar comigo 1 hora, Pedro. Levanta e ora. Para quê? Para que não entreis em tentação em um tempo futuro, em um tempo de paz. Josafá ensinou a lei do Senhor, edificou muros ao redor da cidade, se preparou. Josafá agora vai instituir juízes na cidade, e ele diz aos juízes assim no versículo 6: vejam bem o que vocês vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, mas sim em nome de Deus. Julguem as causas do povo com justiça. Há relatos de muitos juízes na Bíblia, inclusive os filhos do profeta Samuel, homem de Deus. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Tudo o que Samuel liberou, Deus fez acontecer. Mas os seus filhos não andaram conforme Samuel. O seu antecessor que criou Samuel, que agora me esqueci quem era, Eli, obrigado amor dela, o sacerdote Eli, também não conseguiu cumprir bem esse papel, e os seus filhos não andavam nos mesmos caminhos que Eli. Então havia uma injustiça naquele tempo, em que os juízes não exerciam justiça, e sim favoreciam causas a quem lhes favorecesse mais. E aqui Josafá está dizendo: olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus vai te levantar nessa cidade, Deus vai te levantar nessa igreja, Deus vai te levantar nessa nação, mas não é para você corromper o reino de Deus. Deus vai te dar uma oportunidade de levar o evangelho dele, talvez, mas não é para você corromper o seu reino. A mensagem ainda é uma só: arrependei-vos. Amém, queridos? Então Josafá estabelece juízes e os alerta: vejam bem como vocês vão julgar. E agora nós chegamos ao texto que foi lido esta noite, e eu vou encerrar. A Bíblia diz no capítulo 20 que uma multidão está vindo contra Judá. E esta multidão consiste em 3 reinos: os amonitas, os moabitas e um outro povo ali, parente da Arábia Saudita. Então 3 nações se uniram para enfrentar o reino do sul, o reino de Judá, o reino do rei Josafá. E agora sim, diante a esta situação, é como se fosse 3 para 1. Era um homem diante de 3 homens. E Josafá olha para Deus e diz: não tem como, naturalmente, o reino de Judá não suportará 3 reinos vindo nos atacar. Josafá tem uma posição. O texto diz que Josafá teve medo. E se você disser que você não teria medo, por favor, venha andar do meu lado, porque eu teria. E daí você vai me dar coragem. Josafá sentiu medo, porque agora estavam vindo 3 reinos para tentar conquistar o reino do sul, o reino de Judá. Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Se posicionou, tomou uma decisão. Josafá busca ao Senhor, faz a oração que é respondida nos versículos seguintes. Olha a oração que Josafá fez no versículo número 10 do capítulo 20. Ele diz assim: agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos do monte Seir
cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviassem, e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Josafá fez com que Deus se lembrasse, como se fosse preciso. Você acha mesmo que Deus esquece? Você acha mesmo que precisava fazer Deus lembrar de quem estava vindo? O que a gente precisa é se lembrar da promessa de Deus na vida da gente. Deus pega a circunstância e faz você se lembrar daquela palavra, daquele primeiro amor, daquela primeira alegria que você sentia. E esse texto faz referência ao povo do Egito, que saiu da escravidão do Egito e durante a travessia do deserto, estava prestes a atravessar a cidade dos Moabitas. E Deus disse: não vão por aí, vocês desviem, porque essa terra foi dada aos filhos de Ló. Enfim. Só que agora Josafá usa isso e clama a Deus e diz: aquele povo que tu não deixou Moisés e Josué destruir, agora está vindo para nos atacar. E Josafá era um cara inteligente, ele tinha um parafuso a menos. Olha o que Josafá diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. E essa é a parte em que eu saio de cena e ele vai na minha frente. Essa é a parte em que Deus diz: fica tranquilo, essa batalha tu não vai ter que guerrear, essa batalha é minha. Só sai de cena, só clama a mim e eu responder-te-ei. Me consulta, não faz as coisas sem pensar, não faz as coisas supondo que Deus está a favor. Deus não disse nada, o silêncio acho que quer dizer sim. O silêncio de Deus não é sim, querido. O silêncio de Deus é espera. Mas aqui, dada a proporção da necessidade, quando Josafá faz a oração no capítulo 10, no versículo 10, no versículo 13 Deus responde. Deus responde e diz: fica tranquilo. E aí nós vamos entrar no cerne da questão desta noite. O versículo 17 do capítulo 20. A resposta é: o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel e disse: neste encontro vocês não precisarão lutar. E aqui eu penso assim, que guerra boa é essa, de não precisa fazer nada. Só que o que nós lemos na Bíblia é que Josafá, desde o seu início do seu reinado, fez tudo o que estava nas suas mãos para fazer. Destruiu todos os altares de adoração, ensinou a lei ao povo, estabeleceu juízes. As coisas naturais da vida de um homem ele fez. E as sobrenaturais ele disse: agora vem tu, que essa guerra agora não é minha. E a resposta de Deus é: fica tranquilo, essa tu não vai precisar lutar. Mas também tu não vai ficar de braço cruzado. Olha o que o texto diz. Versículo 17. Tomem posição. Soldado, toma posição. Homem, mulher de oração, toma posição. Homem de Deus, toma posição. Não tenham medo, nem se assustem. 17. Tomem posição. Se posicione. Aonde que eu me posiciono como homem? Diante a um lugar onde eu já coloquei Deus na minha frente. Nas coisas naturais, eu me posiciono no meu quarto, eu me posiciono de joelho, eu me posicionando sendo íntegro. Quando Deus diz: fica tranquilo, essa luta tu não vai lutar, Ele está falando para um homem que já havia feito tudo o que era possível fazer naturalmente. Era um homem que já havia abandonado os altares idólatras. Era um homem que já havia estabelecido homens para ensinar a lei. Era um homem que agora estava estabelecendo juízes. Era um homem que consultava a Deus. E agora Deus está dizendo: fica tranquilo, Josafá, agora eu vou na frente. E sabe quem fez isso? A gente leu. O homem que disse que Josafá era filho.
Davi, fica tranquilo, querido, que dessa aqui tu não vai, eu vou na frente. Ei, igreja, Deus quer ir na tua frente. Deus quer estar na tua frente, pelejando as tuas batalhas, vencendo as tuas lutas. Quantos aqui gostariam de ter Deus como um soldado de frente, como um homem de guerra, o príncipe do exército do Senhor diante de mim, vencendo as minhas batalhas? O manual está aqui. Acabem com os altares pagãos. Foi isso que o Senhor me disse. Já fazem 3 dias que eu estou brigando com esse texto. E ele diz: Edson, acaba com o altar pagão, cara. 2 horas na frente da TV olhando um jogo, 15 minutos de joelhos dobrados. Te posiciona, Edson. Te posiciona, homem. Te posiciona, mulher. O que Deus está para fazer nesta cidade é algo tão estratosférico que quando Deus me disse para fazer o que devia ser feito, eu não queria. Você precisa entender o que vai acontecer aqui. E eu gostaria de, com muito temor no coração, chamar o grupo de louvor aqui. Não vai? Não vão cantar. Não, eles não vão cantar. Não vão cantar. Não, eu não quero que eles cantem. Eu quero eles alinhados aqui, ó. Por favor, se posicione. Não sou eu que estou dizendo. Eu tenho um recado de Deus para vocês. Eu sou o homem de Deus nesse lugar hoje com o microfone na mão. Todos os integrantes do grupo de louvor. Vocês sabem, queridos, como terminou essa guerra? Quem está faltando? Lipe. Quem mais que Cláudia? Quem mais, gente? Que faz parte? É isso? Rodrigo está ali. Escute, igreja. Vocês sabem como terminou essa guerra? Essa talvez seja a única guerra da história da humanidade em que a linha de frente do exército de Josafá não tinha espada, não tinha escudo e não tinha lança. Versículo de número 20 diz assim: na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escuta, a igreja, moradores de Três Coroas, creiam no seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar, vestidos de ornamentos sagrados. Eles marchavam à frente. Glória a Deus. Foi a única vez na história da humanidade em que um exército tinha na linha de frente os levitas, cantores, adoradores. Escute, igreja. Josafá proclamou um jejum. Diante da dificuldade, Josafá buscou a Deus em oração. São duas coisas que esta casa tem se movimentado nos últimos dias. Nós proclamamos um jejum, que nós buscamos o Deus em oração no monte. Quantos aqui participaram? E agora o que nós estamos fazendo? Nós vamos enviar a linha de frente. Nós vamos enviar os levitas para a linha de frente. Não é para uma apresentação, é para uma guerra. Se posicione, homem. Se posicione, mulher.
Busque a Deus em oração durante esses 4 dias que temos. Antes do dia que a guerra chegue, se posicione, porque a linha de frente não tem arma. A linha de frente vai ter só adoração. Grupo de louvor do Ministério Casa Farol, vocês não estão indo para uma apresentação, vocês não estão indo para um show, vocês não estão saindo daqui para serem famosos, pelo menos não neste dia. Vocês estão saindo daqui porque vocês são o que Deus tem mais de poderoso nessa igreja. Vocês são a arma secreta de Deus para esses dias. A adoração de vocês, o povo todo que estiver lá, as igrejas que estiverem lá, não importa o que eles estarão fazendo, Deus precisa de um corpo que se posicione nessa cidade. Um corpo que se posicione, e Deus vai atacar não só Três Coroas, mas também o Estado, mas também o país, e por que não a nação, através da vida de vocês. Se coloque de pé, igreja. Hoje a oração vai ser diferente. Hoje você não vai receber, hoje você vai depositar, porque todos os domingos esses homens, essas mulheres, enquanto vocês recebem oração, eles estão adorando a Deus. Eles estão dando adoração para vocês. E nessa noite eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos para cá. Pastor, por favor, puder pegar o óleo e ungir eles, fazer algo profético. Eu creio naquilo que Deus me disse, queridos. Eu creio naquilo que Deus me deu nesses dias. A história do rei Josafá me acertou como uma pedrada. Quando eu entendi que Josafá tinha proclamado um jejum, nós também tínhamos proclamado. Eu entendi que quando Josafá buscou a Deus em oração, nós também fizemos uma campanha de subir um monte. E eu fiquei pasmado quando eu vi que Josafá não mandou soldados, mandou os cantores. E é exatamente o que está acontecendo aqui. É mais do que profético, se é que pode existir. É o próprio Deus dizendo: eu vou fazer acontecer. Amém, queridos? Estenda a sua mão para cá, queridos. Vamos orar pela vida dessas pessoas.